Pessoal, então vamos lá resolver o exercício 12, tá? Então, o que acontece no exercício 12? Vamos supor que a gente tem um exemplo lá, mas que no exemplo só desce esse 1/2, tá? Que é a fração irredutível, então é a fração que a gente não pode mais simplificar. Como é que a gente vai resolver os próximos, né? Como é que a gente vai completar a tabela? Bom, primeira coisa é transformar isso numa fração decimal. Para fazer a fração decimal, a gente tem que lembrar que fração decimal é o que tem 10 embaixo, ou 100, ou 1000, sempre uma potência de 10. Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar o próprio 10. Então, como é que a gente vai transformar 1/2 em uma fração que tenha 10 embaixo? Que nesse caso aqui a gente consegue uma fração com 10 embaixo. Bom, basta que eu pegue o 1/2 e multiplique em cima e embaixo por 5, certo? 1 vezes 5 vai dar 5, 2 vezes 5 vai dar 10. Então, isso aqui vai ser a minha fração decimal, certo? Tudo bem? Aqui, eu poderia também transformar em uma coisa, né, uma fração que tenha 100 embaixo. Seria o mesmo processo. Só que em vez de multiplicar por 5, eu poderia multiplicar por 50, ok? E daí daria o resultado que tem lá no exemplo de vocês. Beleza, feito esses dois, eu vou tentar fazer a porcentagem primeiro. Então, a porcentagem, lembrando, porcentagem significa por 100. Então, embaixo sempre tem que ter o 100. Então, eu vou usar esse aqui que eu já fiz e vou multiplicar por 10, ó. Vou multiplicar por 10 em cima, vou multiplicar por 10 embaixo e eu vou ter 50 sobre 100. Bom, se eu tenho 100 embaixo, basicamente, isso aqui é 50 por 100%. Então, aqui é 50%. Perfeito? E por último, não menos importante, a gente vai transformar esse 1/2 também em número decimal. Para transformar em número decimal, eu vou utilizar a fração decimal, que fica mais simples de eu voltar lá para o número decimal. Como é que eu vou fazer isso? Bom, lembrando, né? Transformação de fração em número decimal. O que a gente vai fazer? Pega o número de cima, que é o 5, escreve ele. E aí vê quantos zeros tem no número de baixo. Bom, é 10, tem um zero só. Se tem um zero só, eu vou lá no final do número que eu escrevi. Uma casa para a esquerda. Contei uma casa para a esquerda, boto a vírgula. Vírgula 5, pode ter vírgula 5? Não, não pode ter vírgula 5. Então, eu vou botar um zero aqui antes e completo. Então, 0,5, beleza? Esse é o número decimal relacionado a 1/2. E é assim que a gente vai completar a tabela. Claro, aqui eu tinha fração irredutível, né? Mas eu poderia ter outra coisa e vou ter que transformar nos outros. Perfeito? Espero ter ajudado.